Olá galera, muito bem-vindo para darmos sequência aos nossos estudos sobre o petróleo. Nesta ocasião nós vamos entender como é que veio a se formar este líquido precioso, o petróleo. Bom, a formação do petróleo ela está relacionada às primeiras formas de vida vegetais que surgiram na face da Terra. E para explicar a formação do petróleo que nós temos uma teoria. A teoria mais aceita sobre a origem do petróleo. E por que nós dizemos a teoria mais aceita sobre a origem do petróleo? Porque nós temos várias teorias, mas a teoria mais aceita e que tem mais sustentação é a teoria que diz que o petróleo é de origem orgânica. Agora, vale uma ressalva aqui, por que nós dizemos teoria? Porque a ciência ela trabalha sob alguns pilares. Tem alguns pilares que sustentam a ciência moderna. Quais são esses pilares? É a observação, sim, a repetição e a experimentação. O que quer dizer isso? Para nós termos uma afirmação concreta, absoluta sobre a formação do petróleo, precisaríamos de algum registro histórico, alguém ter observado a formação do petróleo, feito um registro e nos legado este registro apontando como é que se formou o petróleo. Então, nós não temos esse registro, né? Ninguém observou a formação do petróleo, pelo menos ninguém que nós conhecemos e que também tivesse observado, mas feito esse registro histórico para nós. Fere este princípio da ciência. Também fere o princípio da repetição. A natureza não repete a formação do petróleo. Ao menos é o que nós entendemos e observamos na natureza. Nós não encontramos formação do petróleo mais na natureza. Ou seja, não há repetição deste fenômeno. Então, fere este outro princípio da ciência. Não há repetição do processo. E nós não conseguimos fazer experimentação sobre a formação do petróleo. Nós não conseguimos repetir as reações químicas em laboratório, formando o petróleo para poder entender como é que ele veio a ser formado. Então, não tem experimento que consiga fazer petróleo em laboratório. Então, esses três princípios da ciência são feridos, então por isso nós dizemos teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é a teoria que será cobrada de qualquer um de vocês ao realizar uma prova que exigirá conhecimento sobre o petróleo. Por quê? Porque essa teoria, apesar de ser uma teoria, ela tem alguns embasamentos, ela tem alguns pontos fortes que corroboram ela e nós veremos então no decorrer desse estudo. Bom, então, como eu já vos disse, a origem do petróleo está relacionada, segundo a nossa teoria, a teoria mais aceita, aos primeiros vegetais que surgiram na face da Terra. E também, a maioria dos compostos identificados no petróleo, nós identificamos eles como de origem orgânica. O petróleo, ele é uma mistura de vários compostos, várias substâncias, e a maioria desses compostos nós determinamos que são de origem orgânica. Só que, claro, né, esse material de origem orgânica, ele teve que passar por situações especiais para chegar a formar-se o petróleo, situações, condições que, repito, a natureza não está repetindo mais para formar-se petróleo. Ou seja, a quantidade de petróleo existente ela é finita, ela não é ilimitada, tá? Tem uma quantidade X de petróleo e essa quantidade está diminuindo à medida que nós vamos consumindo ele. O petróleo certamente se formou em ambiente marinho. Por que em ambiente marinho? Eu sempre brinco com os meus alunos assim, será que se você pegar o seu gatinho que morreu, o corpo do seu gatinho ou do seu cachorro, e enterrar no fundo do seu quintal,
e passa ali um ano, 2 anos, você vai lá desenterrar o cadáver do seu gatinho e você vai encontrar algum resquício de petróleo ali? Não. Por que não? Porque as bactérias, os micro-organismos, agirão sobre este material orgânico e irão decompor, misturando, dissolvendo sobre a Terra e os gases se perdendo pela atmosfera. Por que isso acontece? Porque nós temos oxigênio, temos gás oxigênio, e esses micro-organismos vão sobreviver e vão agir sobre esse material orgânico. Então, para que o material orgânico que deu origem ao petróleo passasse por reações químicas, transformações por milhares e milhares de anos, ou seja, por milhões de anos, teria que ser em um ambiente pobre em oxigênio, para que esses micro-organismos não agissem. Então, por isso que nós acreditamos que a formação do petróleo está relacionado a ambientes marinhos, com o material orgânico fornecido pela parte continental. O petróleo normalmente ele encontra-se em rochas sedimentares e nós vamos entender o porquê. Vamos analisar este gráfico aqui, esse diagrama aqui. Bom, então nós temos aqui a parte continental, a parte da Terra, que certamente forneceu material orgânico para ir sendo depositado no fundo do oceano, no fundo dos mares, por causa daquela situação que eu vos falei, ambientes pobres em oxigênio, e aí outros sedimentos foram sendo colocados sobre esse material orgânico, formando o que nós chamamos rocha sedimentar. Rocha sedimentar é um tipo de rocha que foi formada com vários sedimentos sendo depositados e formando uma camada espessa de rocha, e esse material orgânico sendo soterrado por sedimentos, formando uma camada muito espessa de rocha sedimentar, fez com que esse material orgânico elevasse a pressão sobre ele, uma pressão altíssima sobre esse material orgânico, e no decorrer dos anos esse material orgânico foi sofrendo reações químicas, formando gases e aumentando a temperatura. Então veja só, teve que haver condições de pouquíssimo oxigênio, gás oxigênio, e altíssima pressão e altíssima temperatura, e milhões de anos para que esse material orgânico sofresse as reações, as transformações das quais nós não temos conhecimento pleno ainda, para vir a formar este líquido precioso. Aqui nós temos as fases, e deixa eu explicar aqui um pouco melhor como é que deve ter acontecido isso aí. Bom, então nós temos aqui um material orgânico, ou seja, orgânico, que foi depositado no fundo do oceano, e aí ocorreu o processo que nós chamamos de diagênese, onde formou o metano biogênico, metano de origem de restos mortais. Metano formou-se nesta fase de diagênese, o material orgânico soterrado, alta pressão e alta temperatura, formou-se o metano, e esse metano aumentou ainda mais a pressão sobre esses restos mortais e também a temperatura, e passou pelo processo que nós chamamos de catagênese. No processo de catagênese veio a se formar o que nós chamamos de querogênio. Querogênio foi um grupo de substâncias, um tipo de substância, aliás, que constituído apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio, que
sob essa alta pressão e alta temperatura, veio a formar o óleo cru. O óleo cru é o antecessor do petróleo. E aí, na última fase, que nós chamamos de metagênese, veio a se formar o que nós chamamos de petróleo, esse líquido que nós temos hoje preciosíssimo. O petróleo, claro, né, o óleo cru e o gás natural, que é o gás metano, que foi imprescindível aí a formação desses gases para aumentar a pressão sobre esses restos mortais. Então, a teoria que nós temos sobre a origem do petróleo é exatamente isso. Vale ressaltar o seguinte, eu não falei no primeiro vídeo, mas posso falar agora, todos esses slides estão disponíveis no meu blog, na descrição aí, na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar e ir lá no meu blog e baixar esses slides se você quiser tê-lo e fazer os seus estudos. Então nós temos aí, para explicar a origem do petróleo, esta teoria, a teoria mais aceita, dizendo que o petróleo é de origem orgânica, que foi produzido em ambiente marinho, pobríssimo em oxigênio, para que bactérias, micro-organismos não agissem sobre esse material orgânico, e esse material orgânico soterrado e formando rocha sedimentar sobre eles, aumentando a pressão e a temperatura por milhões de anos, através de transformações que nós não conhecemos bem, veio a formar-se o petróleo. Bom, por que nós dizemos que é de origem orgânica e marinha? Porque exatamente por causa deste raciocínio, um ambiente pobre em oxigênio, e também nós temos mais para frente, nós vamos ver o seguinte, que sempre quando se explora petróleo, ao retirar o petróleo, na busca do petróleo, nós vamos ver isso aqui depois, tá? Primeiro encontra-se gases, tá? Depois encontramos o petróleo e ao findar o petróleo encontramos água salgada. Sim, então nós sabemos que a água salgada ela está presente nos oceanos. Então, possivelmente, afirmando que o petróleo originou-se sim em fundos de oceano. Agora, alguém pode dizer, como fundo de oceano se o Oriente Médio é rico em petróleo? Bom, acreditamos que esses lugares onde tem muito petróleo são lugares muito baixos, isso nós verificamos, tá? E por ser muito baixo, em algum momento, em algum ponto da história geológica do nosso planeta, esses lugares foram fundo de oceano, fundo de mares, pode até ser mares rasos, mas certamente foi em algum momento fundo de oceano. Pelas mudanças geológicas, mudanças que o nosso planeta sofreu, aí veio a ser parte continental hoje, mas sabemos que o planeta nem sempre foi como é hoje, atualmente, e também não será para sempre da maneira como é. Está em plena transformação, passando por várias etapas, e certamente essas transformações foram cruciais, fundamentais para a formação do petróleo. É isso aí, meu estimado aluno. Nós vamos caminhar no próximo vídeo, no vídeo 3, e no vídeo 3 nós vamos entender como o petróleo é explorado e também vamos entender como é que ele é transportado de um lugar para o outro. Até o próximo vídeo.